Radar Agro piora na relação de troca com fertilizantes, segundo o boletim divulgado pelo Itaú BBA. As negociações dos produtos para o segundo semestre de 2021 já estão praticamente finalizadas. E para o primeiro semestre de 2022, alguns dados da Stonex indicam que 39% dos fertilizantes já foram adquiridos. Vamos falar ao vivo agora com o gerente da consultoria agro do Itaú BBA, Guilherme Belotti. Oi, Guilherme, bom dia para você. Esse dado bastante importante de quase 40% já de negociação para o próximo semestre, ali, início do ano, é realmente um número bastante aí interessante, né? Porque mostra já esse avanço das negociações e o quanto o produtor tem preocupado em fazer esse planejamento antecipado na melhor hora, porque a gente tem visto e observou pelo relatório de vocês que essa relação por conta de nitrogenados, fosfatados, segue e permanece aí bastante alta na elevação aí dos produtos, não? Bom dia, Renata. Exatamente isso, né? Acho que nós temos observado aí uma elevação nos preços internacionais, os principais macronutrientes utilizados como adubo aqui no Brasil, e isso chamou a atenção de produtores de tal sorte que a gente viu aí um avanço das fixações, de modo a minimizar os impactos que isso pode ter nas relações de troca. Guilherme, quanto que isso pode vir, né, a perdurar? Qual que é a análise de vocês, né, dado esse horizonte que, por enquanto, temos questões aí de matéria-prima, a gente tem a questão logística também por parte de alguns portos, China, enfim, diante de todo esse cenário que tem esses elementos, né, que acabam aí impulsionando essa elevação, essa alta, né? Esse cenário tende a perdurar? Qual que é a análise de vocês? A nossa visão, Renata, é que apesar de grande parte da de aquisições já terem rodado, né, o primeiro e o segundo semestre agora de 2020, as aquisições realizadas, para o primeiro semestre de 2020, um volume razoável também já foi comerciado, a gente pode até ter um arrefecimento das cotações aqui no Brasil, internacionais, mas ainda assim é um cenário de preço elevado, né? Quando nós olhamos o balanço de oferta e demanda desses produtos, eles seguem bastante apertados. Teremos agora, no caso de nitrogenados e fosfatados, leilões indianos para novas ações. Nos casos dos potássicos, tem toda uma preocupação em relação às sanções econômicas de União Europeia, Estados Unidos e Canadá à Bielorrússia, que é um importante produtor e exportador de produtos potássicos ao mundo, e como isso vai afetar a oferta, né? E nesse cenário, combinado com preços de commodities ainda razoavelmente elevados, embora as curvas futuras mostrem preços um pouquinho mais arrefecidos do que os preços atuais, mas esse cenário tende a fazer com que os preços dos fertilizantes sigam em patamares bastante elevados aí do ponto de vista histórico e, consequentemente, implique uma relação de troca, principalmente em comparação ao que foi observado aí nos últimos 2 anos safras no Brasil. Entendi. Bom, a gente tem esse cenário, então, de ainda uma tendência de alta, ao passo que a gente também tem aí as commodities, né, dando todo esse sustento, aí a elevação dos preços, ou pelo menos mantiveram, aí tem mantido o preço bastante interessante, né? E claro, e aí qual que é a orientação que a gente pode passar para o produtor, né? Porque ele fica um pouquinho assim, meio que aguardando sempre, né, o cenário vira um cenário mais interessante, uma baixa aí nos preços para realmente tentar fazer essa relação de troca, ou ele realmente tem que acompanhar ainda os próximos meses? Qual que é a orientação? O que vocês vêm observando nesse sentido, Guilherme? Aqui nós somos partidários aqui da gestão de risco, Renato. Quando nós vislumbramos aqui o cenário dos próximos meses, né, de fato a gente não vê um grande para queda muito ativas pelos fertilizantes como nós já comentamos. Então acho que é super relevante o produtor ficar atento às oportunidades de mercado, aos movimentos de preço, principalmente dos seus produtos finais, de tal modo a lançar boas oportunidades que possam surgir, que possam para minimizar esses impactos de preço nas relações de troca. Então, é interessante ficar acompanhando, sempre que houver alguma baixazinha em relação aos patamares que a gente tem observado, e fixando, tá?
que possíveis altas adicionais impactem ainda mais nos seus custos de produção. Tá certo, então. Obrigada, viu, Guilherme, pela análise aqui, falando um pouquinho sobre o mais recente boletim Radar Agro Itaú BBA sobre essa relação de troca com fertilizantes. Obrigada, viu? Um ótimo dia.